Vamos começar e enquanto as pessoas estão entrando, a gente vai apresentar um pequeno vídeo para vocês. Samuel está sem som. O Samuel é o nosso técnico de informática e ele está tentando transmitir simultaneamente aqui para nós e no YouTube. Vamos ver se ele consegue o som. Ainda sem som, Samuel. Ainda sem som, Samuel. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o quinto contra transtornos depressivos, atingindo respectivamente 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020, e agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Se tiver gostado do tema que estamos abordando hoje, já clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos, além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil.
A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional. Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais. Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda como o nosso não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados, o fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso. Que medidas individuais, comunitárias ou governamentais poderiam ser adotadas para amenizar essa situação? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um dos objetivos do Minutos Psíquicos é promover saúde mental na população brasileira por meio da psicoeducação. Se quiser nos ajudar nisso, clique no joinha, se inscreva no canal, divulgue nosso vídeo entre os seus contatos e torne-se um apoiador nosso clicando em Seja Membro. Bom, então, né, com esse pequeno vídeo de vocês aqui e no YouTube, já a gente, inclusive, colocou o link do YouTube para vocês aí nas mensagens, né? Também quero dizer que este é o segundo encontro de uma série de 6. E no encontro de hoje, a nossa temática é vida adulta, envelhecimento saudável, transtornos de ansiedade depressivos e seus manejos na atenção primária de saúde. O nosso objetivo, né, com esse trabalho, né, com essas atualizações, é fortalecer o trabalho dos profissionais da atenção primária e fazer uma aproximação deles, né, com os outros pontos da RAPS. Para a gente falar disso, nós convidamos, quem eu já agradeço antecipadamente, né, colegas que são do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas tipo 3, né, que vão contribuir para o trabalho de hoje. Antes da fala deles, né, eu gostaria, né, de apresentar para vocês, né, um conceito de vida adulta, né, que foi, né, apresentado por Freud, criador da psicanálise. Nós sabemos o quanto que as suas teorias influenciaram, né, o modo de ver o ser humano. Ele postulou fases do desenvolvimento humano. No encontro passado, a gente viu, né, a infância e a adolescência, e para ele, né, para Freud, o adulto saudável seria aquele capaz de amar e trabalhar, ou seja, colocar a sua energia para o laço social, para se prender na realidade e na comunidade, né? Nessa concepção, ter saúde mental é ser capaz de encarar a vida hostil diante dos desamparos, né, a que somos colocados sempre à prova, né? Então, né, é isso que se espera de uma vida adulta, né? E sobre o envelhecimento, eu quero citar um trecho que, inclusive, me emociona muito, de uma entrevista de Freud, perto da morte dele, né, que ele vai dizer assim: 70 anos ensinaram-me a aceitar a vida com serena humildade. Eu sou razoavelmente feliz, porque sou grato pela ausência de dor, pelos pequenos prazeres da vida, pelos meus filhos e por minhas flores. Então, né, o convite é a gente encontrar alegria de viver nas pequenas coisas que a vida nos oferece, para a gente dar conta da hostilidade, da dureza da vida. Sejam, então, todos bem-vindos, e eu passo imediatamente a palavra, né, para Tairine, depois a Tassiane, e na sequência o José Wilson, né, que são os nossos colaboradores dessa tarde de trabalhos. Vamos colocar para apresentar aqui.
Apareceu a apresentação? Não. Viu? Ainda não é a imagem de vocês. Acho que agora vai começar a apresentar. Ok. Tá bom? Você consegue nos ver? Ver nas duas? Ok, tá tudo ok. Podemos começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Tairine. Eu sou enfermeira aqui no CAPS da D3. E como Rosângela falou, a gente vai estar aqui conduzindo esse tema, né? Sobre vida adulta, envelhecimento saudável, transtornos de ansiedade depressivos e seus manejos na atenção primária à saúde. Juntamente comigo estarão Tassiane, psicóloga, também aqui do CAPS da D3, e José Wilson, médico daqui do serviço também. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho de vida adulta. E aí, eu trouxe esse trecho, né, que a gente achou que caracteriza bem, né, o ser adulto, que ele fala o seguinte: ser adulto é ser capaz de vivenciar na sociedade momentos de escolhas, decisões, de construir e desfazer laços afetivos, de estabilidade e instabilidade na vida profissional, financeira e familiar. Profissionalizar-se, tornar-se um ser estruturado, agir por si só, sofrer várias pressões sociais e viver de acordo com as normas sociais que ora o oprime e ora o liberta. Então, nós resolvemos trazer esse trecho, porque realmente, né, o adulto ele vai estar ali, é um ser que sai da adolescência, né, e começa ali a buscar uma estabilidade, na maioria das vezes, né? E aí vai fazer e desfazer laços afetivos, procurando estabilidade financeira, econômica, afetiva, né? E social. E aí a gente trouxe 3 categorias do que é o adulto, para Souza. E ele traz o seguinte, que na primeira categoria estarão aqueles que se comportam como uma pessoa equilibrada e estável. Na segunda categoria, Souza traz que são aqueles sujeitos em desenvolvimento, em atitude de experimentação, de progressão, de formulação de desejos e concretização de projetos, com etapas a percorrer e objetivos a cumprir. E aí vamos ter a terceira categoria, né, que serão aqueles adultos que têm de lidar com o imprevisto, com o risco, a exclusão, a desestabilização e a inexistência de quadro de referência. Ou seja, nessa terceira categoria vai ser um ser menos estável, né, do que na segunda categoria. E na primeira a gente vai ter aquelas pessoas que são estáveis, né, e equilibradas. E aí a gente trouxe também a definição do que é um adulto jovem, um adulto e uma meia-idade. É importante falar que essa definição ela vai depender da cultura, né? Porque muitas culturas africanas, por exemplo, consideram adulto aquelas pessoas acima de 13 anos, o que para a gente aqui é o adolescente. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil, adulto é aquele ser que tem mais de 18 anos. E aí, pensando nisso, né, tem essas 3 categorias. O adulto jovem, que seria aquela pessoa de 18 até 21 anos de idade, o adulto de 21 a 45 anos de idade, e meia-idade, que é aquela pessoa que vai estar ali entre 45 e 60 anos. É importante falar que cada uma dessas fases, homens e mulheres vão vivê-las diferentemente, né, passando por experiências diferentes, né, nessa fase. E aí, a gente trouxe um pouquinho também sobre as doenças, porque com o desenvolvimento do nosso país, né, e a taxa de envelhecimento nossa começou a aumentar, então, aquelas doenças transmissíveis, né, infecciosas, passaram a diminuir, e o que hoje aumenta, né, são as doenças crônicas não transmissíveis. Entre as principais, né, que a gente mais vê no nosso serviço, estão aí as doenças cardiovasculares, o diabetes, as doenças cerebrovasculares, as doenças respiratórias, a asma e as neoplasias. Temos também aquelas outras doenças que são comuns em nosso meio, né, que não são consideradas as doenças crônicas não transmissíveis, né, que são o alcoolismo, a dependência química, a tuberculose, a hanseníase, e também é muito importante citar a violência, visto, né, que
aparece também no nosso serviço e pode influenciar muito na vida de um indivíduo. E aí, o que seria, então, um adulto saudável? Vai muito de encontro com essa fala primeira de Rosângela, né? Que o adulto saudável, ele tem que estar ali num ambiente favorável, né? Tanto com trabalho, né? Esse trabalho que essa pessoa está inserida é um trabalho que faz bem para ele. A família, como é que é a relação familiar, como é que está a relação com os laços afetivos mesmo, em casa, né? Essa pessoa tem suporte. Ações recreativas, o que essa pessoa faz, né? A gente fala válvula de escape, né? O que tem ali? Tem alguma atividade de lazer, alguma coisa que pode estar ajudando ela nesse sentido? E também o ambiente social, né? Que vai ser aquele ambiente mesmo que ele está inserido, né? As condições de vida do indivíduo. Então, isso tudo aí vai interferir na saúde do indivíduo como um todo, né? E tudo buscando o equilíbrio biopsicossocial. E aí a gente trouxe as práticas saudáveis na vida adulta também, que vão ser a alimentação saudável. Então, o que a gente tem que incentivar na nossa prática, né, diária, e que muitas vezes a gente faz? Alimentação saudável, o abandono ou redução de bebidas alcoólicas, o abandono do tabagismo, a prática de atividade física, medidas anti-estresse, né, que entraria muito naquelas práticas que eu falei, né, de lazer, e a redução do peso corporal. Isso tudo buscando mesmo a pessoa ter uma fase adulta saudável e estável, para que possa caminhar para um envelhecimento saudável. E agora a minha colega vai dar continuidade sobre isso. Boa tarde a todos. O envelhecimento saudável, né? Isso eu costumo até falar que para ter um envelhecimento saudável, vamos ter um reflexo, né? Se teve uma vida adulta saudável. Quando você tem uma vida adulta saudável, a probabilidade de você ter um envelhecimento saudável é bem maior, né? Então, o que a gente vem trazendo, né? Que o maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidade de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível, né? E essa possibilidade aumenta na medida em que a sociedade considera o contexto familiar e social e consegue reconhecer as potencialidades e o valor das pessoas idosas. Portanto, parte das dificuldades, né, das pessoas idosas está mais relacionada a uma cultura que a desvaloriza e a limita, né? Não tem como falar, né, do envelhecimento saudável sem falar da senescência e sem a senilidade, né? O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, né, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, que é a senescência, ou que, em condições normais, né, não costuma provocar qualquer problema, quando vem, né, a senescência. No entanto, em condições de sobrecarga, como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar, né, uma condição patológica que requeira a assistência e entra a senilidade, né? Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de senescência pode ter seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo. Tem dois grandes erros, né, que a gente tem que evitar muito, considerar que toda alteração que ocorre à pessoa idosa seja decorrente de um envelhecimento natural, o que pode impedir a detecção precoce e o tratamento de certas doenças, né? E o segundo é tratar o envelhecimento natural como doenças a partir de realizações de exames e tratamentos necessários, originários de sinais e sintomas que podem ser facilmente explicados pela senescência. Temos diferenças entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? O que há, entanto, importante diferença entre os países é que o país em desenvolvimento, enquanto nos primeiros envelhecimentos, ocorre associado à melhoria nas condições gerais de vida, e no outro,
esse processo acontece de forma rápida, sem tempo para uma renegociação social e da área de saúde adequada para atender às novas demandas emergentes, né? O envelhecimento ativo e saudável é o grande objetivo nesse processo. Se consideramos a saúde de forma ampla, ampliada, torna-se necessário algumas mudanças, né, no contexto atual, em direção à produção de um ambiente social e cultural mais favorável para a população idosa. As doenças crônicas não transmissíveis podem afetar a funcionalidade das pessoas idosas. Estudos mostram que a dependência segundo o Ministério da Saúde, né, para o desempenho das atividades de vida diária, tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos, para cerca de 50% entre os de 90 ou mais anos. Temos aqui também a avaliação funcional, que é muito importante, né, nessas etapas aqui, e nesse contexto que a denominada avaliação funcional torna-se essencial para o estabelecimento de um diagnóstico e um prognóstico, né, é um julgamento clínico adequado, que deverão ser bases para decisões sobre os tratamentos e cuidados necessários às suas vidas. É um parâmetro que, associado a outros indicadores de saúde, pode ser utilizado para determinar a efetividade e a eficiência das intervenções propostas. A avaliação funcional busca verificar de forma sistematizada em que nível as doenças ou os agravos impedem o desempenho de forma autônoma, independente das atividades cotidianas ou atividades de vida diária das pessoas idosas, permitindo o desenvolvimento de um planejamento assistencial mais adequado. Na promoção da saúde da população do idoso, né? A Política Nacional de Promoção da Saúde, da Portaria 687, de 30 de março de 2006, vem falando assim, vem dando uma indicação, né, indica para a gente que tem um planejamento, e se seguir com esse planejamento, nós vamos ter uma população de idosos, né, mais saudáveis, né, que é a divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, alimentação saudável, prática corporal, atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução de morte e mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, a redução da morte e mortalidade por acidentes, né, de trânsito, a prevenção da violência e estímulo à cultura de paz e promoção do desenvolvimento sustentável. Dando essa continuidade dentro, né, desses hábitos saudáveis também, entramos com um trabalho em grupo, né, com pessoas idosas, e é de uma grande importância para estar socializando novamente, né, essas pessoas que uma vez se sentem muito só, né, dentro da solidão, e é onde que nós podemos fazer trabalhos em grupo para estar socializando novamente, né, esses idosos. Aí é só mesmo quanto à atuação da enfermagem, né, que a gente vai ter, então, a consulta de enfermagem. É importante fazer discussão de casos com a equipe, né, em toda a multiprofissional. Cuidados com a medicação, né, então, instruir mesmo essas pessoas como tomar as medicações. Os grupos terapêuticos, como a Tassiane falou, tem uma grande importância nesse sentido. Além de tudo, a gente faz, lógico, o acolhimento, né, a consulta compartilhada, escuta terapêutica, os planos de cuidados e a visita domiciliar. Tem aqui um pouquinho também da atuação da psicologia, né, dentro do serviço, e aonde que você vê que a equipe multiprofissionais, né, a gente tenta trabalhar, né, as mesmas intervenções, os mesmos atendimento, acolhimento, mas cada um dentro, né, do seu profissionalismo, dentro do que pode ser atuado. Dentro aqui também, eu vou até
fiz assim, um resumo, assim, resumir mais ou menos, qual que é a atuação, né, dentro do nosso código de ética e dentro do nosso conselho também, do que o psicólogo qual que é a atuação do psicólogo nas técnicas, né, da atenção básica à saúde. O Conselho Federal da Psicologia apresenta a categoria à sociedade o documento Referências Técnicas para a atuação do psicólogo na atenção básica à saúde, produzido no âmbito do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, considerando a atenção básica como um conjunto de ações em saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo, que visa a desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente nas necessidades de saúde das coletividades e que buscam, assim, minimizar as condições de vulnerabilidade da população. Delineia, portanto, o papel imprescindível do psicólogo nesses espaços de atuação. Como afirma um dos princípios fundamentais do Código de Ética da Psicologia, o psicólogo trabalhará visando a promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade e contribuirá para a eliminação de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nessa perspectiva, essa referência se apresenta como um importante instrumento técnico e político para a demarcação do espaço de atuação da psicologia, demonstrando a relevância das contribuições das práticas psicológicas nos serviços específicos. Além disso, ancora o fazer profissional com os princípios e os principais do SUS, ressaltando que atuar nesse espaço existe uma postura em defesa das políticas públicas como instrumento de garantia de direito. Assim, atuar na atenção básica à saúde convoca o profissional a reafirmar na sua prática a máxima garantia na Constituição Federal de 1988, e que a saúde é direito e dever do Estado. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Seu microfone, por favor. A gente passa, então, imediatamente a fala para o Wilson, agradecendo, né, as duas colegas pela participação. Vamos, então, falar dos transtornos de ansiedade depressivos e o manejo na atenção primária de saúde, sobretudo o medicamentoso. Bem-vindo, Wilson. Seu microfone está mutado, Wilson. Você está sem som. Prontinho? Boa Perfeito. tarde. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir de alguma forma, né, com um processo de melhoria que o município está usando. Aí, né, ou seja, entre eles, atender o paciente, oferecer uma assistência de qualidade que seja efetiva, né, pensando aí desde a da vida adulta, no envelhecimento saudável, quando a gente aborda todas as patologias de uma forma geral, você contribui para que se torne, né, um adulto e um idoso mais saudável, e o tratamento dos transtornos ansiosos, do transtorno depressivo, não é diferente da abordagem das outras patologias. Já tem vários estudos têm sido comprovados, né, que o não tratamento do transtorno ansioso ou do transtorno depressivo, ele traz diversas consequências, né, tanto do ponto de vista neurológico, como no corpo como um todo, que afeta a vida desse adulto e desse idoso. Ou seja, então, quando realiza-se o tratamento adequado, o tratamento correto, a chance de você, né, deixar que ele chegue à vida adulta e à vida de idoso mais saudável é muito maior. E foi um grande desafio falar desses dois assuntos num curto espaço de tempo, porque esse tema ele é muito grande, né? Tive que negociar bastante com Rosângela aí para que as coisas chegassem no ponto de equilíbrio, né, Rosângela? E foi um desafio aí de falar sobre esse assunto num curto espaço de tempo. Então, assim, a gente, pelo tempo, não vamos conseguir falar de forma tão abrangente a respeito do assunto, vou me ater muito mais pormenorizado no tratamento farmacológico mesmo, né, a doença, vou dar uma passada rápida, talvez. Eu acho que a proposta era essa mesmo, né, Rosângela? Porque eu acho que a abordagem medicamentosa é algo que é uma dificuldade geral
Então, vou falar do tratamento farmacológico dos transtornos de ansiedade, né? Então, a ansiedade ela é um sintoma que esteve presente desde o início dos tempos, né? E agentes ansiolíticos, não como a gente tem acesso hoje com esses medicamentos, com a alopatia, né? Assim, curandeiros, né? Tinha um arsenal de vários tipos de chás que abordava, de certa forma, né? Esses transtornos ansiosos. E a forma como a gente está estruturada hoje, os transtornos ansiosos, ele aparece a partir do DSM-3, sabe? Mas Freud, lá em 1894, ele já teve uma grande sacada, aonde quando ele propôs, né, o diagnóstico da neurose de angústia, ele pegou todos esses sintomas e colocou num único pacote, né? E quando a gente, né, verifica esses pacotes, esses sintomas que ele propôs aqui, muito deles é o que a gente consegue, a gente define hoje que ele está presente de alguma forma nos transtornos ansiosos. Então, o manejo clínico da ansiedade, a ansiedade, a gente vê baixos traços de ansiedade, a gente tem uma boa parte, a maior parte da população, né, ela tem alguns traços de ansiedade, né, que são esses aqui, que é aquele ansioso que ele consegue, ele dorme bem, ele tem uma vida sem nenhuma dificuldade, e existem aqueles também que estão aqui no limiar para o diagnóstico, são aqueles pacientes que chegam até a gente e você sabe que precisa ser tratado de forma adequada, e a grande dificuldade que nós temos são aqueles quadros subsindrômicos, né? Que são aqueles pacientes que os critérios diagnósticos, não tem critério diagnóstico, né, para você fechar da forma como a gente realiza o diagnóstico hoje em dia, né? E tem que tomar cuidado também para poder não sair tratando todo mundo, né? A importância desses quadros subsindrômicos, num estudo de ano de 1975, ele coloca na população inglesa, na Inglaterra, que 33% da população geral apresentava uma síndrome subneurótica, né? Então, a gente precisa avaliar com bastante cuidado para também não sair tratando todo mundo e também deixar de tratar aqueles que precisam ser tratados, né? Então, nesse caso aí, a gente precisa levar em consideração o critério de sofrimento, para poder realmente oferecer o tratamento adequado para aqueles pacientes que necessitam realmente de tratamento. Não, quanto nós otimizamos, né, a prevenção do tratamento dos transtornos de ansiedade, a gente está fazendo prevenção da depressão, né? Hoje em dia, você sabe que cada vez mais está próximo, né, os transtornos ansiosos e a prevenção. Alguns pacientes que têm transtorno de ansiedade, em algum momento da vida, ele vai apresentar alguns sintomas também relacionados com a depressão, né? Assim, alguns estudiosos até achavam que agora no DSM-5 iria ter uma conexão maior entre a depressão e a ansiedade, mas ainda continuou separado na classificação, né? Fazemos a prevenção de abuso de substâncias, que não é muito raro, que muitos dos pacientes que a gente recebe aqui no CAPS AD3, muitos deles, na hora que a gente vai investigar a história de vida, a gente vê que tinha algum transtorno ansioso, um transtorno depressivo ao longo da vida, que ele começa usando a substância para poder amenizar os sintomas e acaba e isso acaba virando um outro problema. Em vez de ter um problema, ele acaba arrumando dois problemas, né? E a diminuição global também das doenças, de uma forma geral, porque quando você aborda os transtornos ansiosos, você consegue fazer com que o paciente ele ou diminua ou ele consiga tratar mais adequadamente as outras comorbidades que ele apresenta. Com relação à duração, né? O transtorno de pânico não tratado, ele dura, em média, 7 anos, né? A ansiedade generalizada, o tempo é de aproximadamente 15 anos, 15,6 anos, ou seja, é um tempo bastante considerável. O paciente, ele convive bom tempo da sua vida com a doença, né, e já está comprovado que ele perde uma quantidade considerável de anos de vida para o trabalho, para a interação social, para a vida acadêmica, ou seja, são muitos anos perdidos com o não tratamento da doença. E esse gráfico aqui, ele consegue mostrar para a gente a prevalência dos transtornos ansiosos ao longo dos anos, né? E aqui a gente vê que
aqui em cima, tanto os transtornos, o transtorno de pânico, quanto o transtorno depressivo, ou seja, assim, quando ele é abordado, quando ele é tratado, a remissão ela é bastante significativa, gira em torno aí de 70%, 80%, né? Do outro lado, a gente tem a fobia social, que é um tratamento difícil, apenas uma parcela daqueles pacientes a gente consegue uma remissão adequada dos sintomas, né? Já o transtorno de pânico, agorafobia, ele fica aí na mediana, e o transtorno da ansiedade generalizada, ele fica em torno de 40%, 50% ao longo aí dos próximos 13 anos, daqueles pacientes que remitem esses sintomas que eles apresentam, né? E no que diz respeito ao tratamento farmacológico dos transtornos de ansiedade, né, a gente tem, o foco vai ser na ansiedade generalizada. Se fosse para poder falar, a gente não é possível, né? Seria uma aula praticamente para cada subdivisão aí dos transtornos ansiosos. Então, a gente vai focar no transtorno da ansiedade generalizada, que é uma morbidade muito comum que aparece principalmente aí na atenção básica, né? E mostrar aí a importância da gente fazer essa abordagem com uma dose adequada, pelo tempo adequado, né, para poder melhorar a vida desse paciente. A gente tem a questão dos medicamentos que a gente utiliza, desde os benzodiazepínicos, os inibidores seletivos, né, os duais, antihistamínicos em algumas situações e anticonvulsivantes, principalmente a pregabalina e o valproato. A eficácia dos benzodiazepínicos na sociedade. A eficácia dos benzodiazepínicos no tratamento da ansiedade, ou seja, tem diversos ensaios clínicos, né, eles têm uma grande experiência na prática clínica que comprovam a eficácia, né, do uso do benzodiazepínico na abordagem dos transtornos. A gente utiliza com muita frequência, né, na psiquiatria, então, a gente lança a mão dos benzodiazepínicos com uma certa tranquilidade, né? E as vantagens em relação aos benzodiazepínicos, né, são aqueles medicamentos que têm ação, um início rápido de ação, ou seja, que é vantajoso na maioria das situações. Você imagina o paciente tendo ali um ataque de pânico, o paciente tendo uma crise de ansiedade, né? Ou seja, então aquele medicamento que age rapidamente, ele consegue trazer o paciente, tirar o sofrimento de uma forma bem mais rápida, ou seja, melhor você vai estar dando a esse paciente o menor tempo de sofrimento, né? A efetividade em diversos quadros ansiosos, né? Melhora o concomitante do sono, poucos efeitos colaterais perigosos, né? Pouca interação farmacológica potencialmente sérias, e as principais desvantagens em relação, né, aos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos. Ele pode, né, apresentar uma toxicidade do sistema nervoso central, que pode ser sutil, né, que às vezes até a gente confunde com a pseudodepressão, que ele leva a uma leve sedação e uma certa fadiga pelo paciente. O paciente ele pode apresentar um prejuízo do desempenho psicomotor, prejuízo da memória e da atenção, mas muito mais da atenção, né, porque o paciente, se ele não consegue estar atento, ele não vai conseguir fixar, né, o que ele precisa ali na memória de trabalho para poder depois levar lá para a memória de longo prazo, né. Em algumas situações do paciente, né, se dá para poder acalmar o paciente, ele pode dar um agravamento da agressividade, né, e pode potencializar o efeito do álcool, né, e a grande preocupação que a gente tem, né, com relação ao uso dos benzodiazepínicos é a dependência psicológica ou a dependência física, né, que ao longo dos anos foi colocado para a gente aí, principalmente no início, na década de 60, 70, né, que era muito perigoso usar os benzodiazepínicos, né, mas assim, o que os estudos têm colocado, que ele não apresenta grande potencial de abuso do ponto de vista psicológico, exceto aqueles pacientes que eles são considerados com história prévia de abuso de drogas, né, dependência fisiológica, sim. Né? Então, na verdade, a dependência física, ela é muito mais proeminente, ela é muito mais acentuada do ponto de vista, são aqueles pacientes, né, que os sintomas de abstinência ocorrem em maior intensidade quando a retirada do medicamento é feita de forma abrupta, e essa gravidade da abstinência, os sinais de sintomas elas estão relacionados com a dose, com o tempo de uso, né, com a meia-vida do benzodiazepínico com receptor, né?
Outros fatores limitantes a outros benzodiazepínicos, né? A eficácia a longo prazo em tratamento continuado para a ansiedade. Existe uma divergência na literatura quando a gente olha a escola inglesa, né? Eles colocam que a partir de 4 meses de uso, que ele não tem mais nenhuma eficácia no tratamento. Já a escola americana coloca para gente que mantém sim uma eficácia para o tratamento a longo prazo, que a grande maioria das vezes a dose que está sendo utilizada, que ela é uma dose inadequada, mas algo que a gente não pode, que não tem discussão, que é a ausência de efeitos clínicos do benzodiazepínicos na depressão, né? Como uma grande parte dos pacientes, eles têm, né, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, eles estão concomitantes, a gente precisa usar um medicamento que consiga abarcar de forma significativa essas duas patologias. Vamos falar agora um pouco sobre as drogas serotoninérgicas, tá? Específicas. Eu acho que... A buspirona, né, ela é um medicamento que, quando ele foi lançado, né, foi um grande boom, porque, né, substitui aí o benzodiazepínico, sem risco de dependência, né, só que os diversos estudos, né, que foram realizados após, né, a utilização clínica do medicamento, a maioria dos estudos, eles são negativos, ou seja, ele não tem uma resposta boa para o tratamento dos transtornos ansiosos. Demora para o início de ação e ausência de efeito antidepressivo, né? Então, hoje em dia, a gente usa de forma muito restrita, ou seja, não é a primeira escolha, ou assim, na prática clínica, às vezes, não é nenhuma escolha de medicação ativa ser utilizada. A gente usa algumas vezes em pacientes com história de abuso de álcool e potencialização em TAG refratário, né? Então, em casos bem específicos mesmo, que a gente acaba utilizando a buspirona. Os demais antidepressivos, né? Os antidepressivos mais usados hoje no tratamento da TAG, né, são os inibidores seletivos, né, e alguns duais. Esses em vermelho são aqueles que são aprovados pelo FDA, sabe? Mas, assim, aqui no Brasil a gente utiliza todos esses, sertralina, citalopram, paroxetina principalmente, dependendo da experiência clínica de duração prolongada. A venlafaxina, a duloxetina é menos frequente, né? E a gomelatina também a gente utiliza com uma certa frequência, né? Paroxetina, né? Eu peguei alguns estudos colocando a paroxetina, mas a gente pode estender isso aí para a classe dos inibidores seletivos de uma forma geral. Esse estudo aqui ele faz uma comparação a respeito da paroxetina, da imipramina e do benzodiazepínico. Na hora que a gente está aqui em verde, a gente vê que a resposta, né, no tratamento ela é praticamente igual quando a gente compara tanto a paroxetina, a imipramina e o benzodiazepínico, né, porque a imipramina foi o primeiro medicação antidepressiva que foi, né, inicialmente ela foi criada para poder tratar a psicose, mas descobriu-se que ela tinha um efeito ansiolítico, né, e antidepressiva. Hoje em dia ela é usada basicamente como, né, tratamento da depressão, tratamento da ansiedade. As doses, né, a paroxetina, quando a gente trata isoladamente o transtorno ansioso sem sintomas depressivos, geralmente a dose que a gente utiliza para tratar o transtorno ansioso, a TAG, né, geralmente é uma dose menor em relação ao tratamento para os transtornos depressivos, tá? Então, a gente tem que a paroxetina geralmente uma dose de 20, a imipramina de 50 a 100, o benzo de 3 a 6 miligramas por dia, né? Aqui embaixo a gente tem que é a taxa de abandono do tratamento, né? Observada, se a imipramina ela teve uma taxa de abandono bem maior se comparado aos outros dois medicamentos, mas agora que a gente compara, né, separadamente a paroxetina e o benzodiazepínico, não é uma diferença significativa entre eles. A imipramina provavelmente está relacionada com os efeitos colaterais do abandono do tratamento, né, o que mostra que são os efeitos colaterais, né, mais comuns apresentados, a constipação, a gente vê que a imipramina
a sonolência, o benzodiazepínico, a boca seca também é a imipramina, e a náuseas, né, que é um sintoma bastante incômodo, não é para a maioria, né, graças a Deus, dos pacientes que têm a náusea no uso dos inibidores, né, mas alguns pacientes se incomodam, às vezes a gente precisa trocar, né, o medicamento porque eles não toleram o efeito colateral. Né, esse gráfico aqui, ele está mostrando a importância do segmento do tratamento, né? Que ele mostra 8 semanas de tratamento como resposta usando a paroxetina, né? Como resposta aproximadamente de 50%, quando você estende, você prolonga, né, o uso do medicamento, né? A partir de 24 semanas, a melhora ela chega em torno de aproximadamente 80%. Então, dar continuidade, fazer o uso contínuo, né, dar continuidade ao tratamento, ele é benéfico para a maioria dos pacientes. Você consegue remitir os sintomas, ou então você consegue dar uma amenizada bastante significativa daqueles sintomas que ele apresentava inicialmente. A venlafaxina. A venlafaxina, né, é um dual aí que ele é utilizado, tem uma resposta clínica boa, né, em relação aos transtornos de ansiedade, né, só que acaba não sendo a primeira escolha para o tratamento. A grande maioria, a primeira escolha geralmente ela fica nos inibidores mesmo, e a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher o medicamento, o perfil, não só quando a gente pensa em segurança e tolerabilidade, a gente tem que pensar também no acesso, né, que é o custo tanto direto quanto indireto do tratamento, que às vezes a gente prescreve determinado medicamento, quando a gente vai ver o contexto social daquele paciente, ele não dá conta de ter acesso ao medicamento que não seja um medicamento que é fornecido pela rede pública, e acaba que muitas das situações a gente precisa lançar mão daquilo que a gente tem, né? A gente tem na rede disponível, porque o paciente, às vezes, ele não consegue ter acesso a outra forma, outro tipo de medicamento, né? Então, a venlafaxina aqui, ela tem uma boa resposta, quando a gente está comparado aí com o placebo, ela tem uma boa resposta, né, ao longo do tratamento. É possível perceber uma melhora na primeira semana de tratamento, uma melhora bem discreta, né? Mas a partir de 2 semanas a gente já percebe uma resposta adequada, né, do paciente em relação à sintomatologia com o uso da paroxetina, né, entre ali 6 e 8 semanas, praticamente dá uma estabilizada com relação à resposta, né, farmacológica do medicamento. Né, esse estudo é só fazendo uma comparação entre a venlafaxina e a paroxetina, né, durante algumas semanas de tratamento, a gente percebe que a resposta de um e outro, ela é basicamente a mesma, não tem uma diferença significativa da resposta quando se compara a venlafaxina, né, e a paroxetina. A duloxetina. A duloxetina é um outro, né, medicamento, um fármaco que a gente utiliza com uma certa frequência. A gente não lança mão desses duais como primeira escolha, como já falei, da venlafaxina. E a grande sacada da duloxetina é que ela tem uma ação sobre os sintomas dolorosos, sabe, os sintomas físicos dolorosos, porque ela age sobre o corno posterior da medula espinhal, que aqueles pacientes que na ansiedade generalizada, que alguns cursam, né, com uma dor física, dor muscular, com uma dor inespecífica, a duloxetina ela pode ser uma opção boa, né, e com relação para poder a resposta dolorosa, é o que esse gráfico mostra para a gente aqui, que a gente não precisa chegar à dose máxima de 120 miligramas dia, que a resposta com 60 miligramas, ela se mantém estável, ela se mantém estável, né, ao longo do tratamento, e ela até melhora ali a partir de 6, 9 semanas, a duloxetina, a dose de 120 miligramas, ela acaba diminuindo um pouco a resposta, ou seja, então a partir de 60 miligramas para
né, a atuação, quando a gente lança a mão da duloxetina pensando, né, nos sintomas dolorosos, a partir da dose de 60 miligramas, não tem benefício para o paciente. Fatores limitantes dos antidepressivos como os ansiolíticos, são os efeitos colaterais, né? Início de ação protraído, que é entre 2 a 8 semanas, né? Ou seja, o paciente no início do tratamento, ele cursa muito mais com os sintomas negativos que o medicamento pode oferecer, e é muito importante a abordagem, quando você vai iniciar o medicamento, a abordagem que se faz com esse paciente, né? Que é orientar sobre os efeitos colaterais, geralmente orienta que nos primeiros 10, 15 dias, a percepção, às vezes, até que ele não está melhorando, até que está piorando um pouco os sintomas apresentados, né, para ele poder, a partir desse entendimento, a chance dele diminuir, né, dele passar por essa fase inicial, ela acaba aumentando, o que favorece, né, o tratamento, porque eu não sei assim, quem já fez uso desse medicamento, o relato de quanto que é desconfortável em algumas situações o início do tratamento, né, a disfunção sexual, geralmente ela ali aparece na primeira semana, tirando aí a agomelatina, que não tem uma ação sobre a disfunção sexual, praticamente todos os inibidores do medicamento que a gente tem, eles têm, de certa forma, alguma interferência na função sexual, né? Então a gente precisa ficar atento com relação a isso, porque para isso aí acaba sendo uma necessidade básica, principalmente para homem, né? Na hora que mexeu com a função sexual, ele abandona o tratamento, às vezes prefere ficar ansioso do que ter a função sexual prejudicada. O ganho de peso, né, que hoje em dia aí é um problema, ele favorece, de certa forma, o ganho de peso, mas é bom ressaltar aí, né, que ele favorece, mas ele sozinho, ele não vai, né, favorecer o ganho de peso, então, assim, a gente precisa trabalhar com algumas outras medidas para poder amenizar esse ganho de peso, que seria uma alimentação saudável, atividade física, né, a gente vai negociando isso com o paciente, principalmente atividade física, né, eu falo, não, agora você não está dando conta de fazer, mas na hora que dá uma melhorada, a atividade física, ela é obrigatória, né. A interação medicamentosa com outros, potencialmente perigosa, né, com alguns outros medicamentos, uma pior inicial no transtorno de pânico e risco de morte por envenenamento, principalmente os tricíclicos, tá. A pregabalina, né, é um anticonvulsivante, a gente tem utilizado como ansiolítico atípico, também não é a primeira escolha para o tratamento, também acaba sendo aí a segunda escolha para o tratamento, né. Aí tem uma resposta boa, tem uma resposta significativa no transtorno ansioso, né, e alguns usos aqui da pregabalina, entre elas aqui o transtorno da ansiedade generalizada, né, efeitos colaterais, né, ou seja, a pregabalina tem aí a vantagem de ausência de efeitos cognitivos, que o benzodiazepínicos favorece, ausência de efeitos sexuais, né, os antidepressivos, ela é eficaz em espectro no bipolar, no transtorno bipolar, e os efeitos colaterais mais comuns é tontura, boca seca e sonolência. Tem uma desvantagem, né, que é considerável, que é o ganho de peso, ou seja, praticamente, quando usando a dose de 600 miligramas, tem o ganho de aproximadamente quase 2 quilos em 4 semanas, né? Não achei nenhum estudo que acaba avaliando esse ganho de peso ao longo do tratamento, mas é algo que a gente deve considerar, né? A gente tem algumas outras opções, que seria, né, os neurolépticos atípicos, que são exceção. Imunoterapia não tem uma indicação de uso dos neurolépticos como nos transtornos ansiosos, naqueles casos refratários que foi se tentado já inibidor, dual, às vezes a gente lança a mão do antipsicótico, né, para poder dar um up no tratamento, né. O divaproato de sódio, ele é utilizado principalmente naquelas situações do transtorno de pânico com desrealização ou despersonalização,
com uma resposta boa, né? E a oxcarbamazepina a gente utiliza normalmente naqueles casos dos pacientes que estão usando altas doses de benzodiazepínico, você quer dar uma tirada, dar uma desmamada, você entra a oxcarbamazepina, você consegue, né? Dar uma segurada ali nos efeitos da abstinência à medida que você vai reduzindo o benzodiazepínico. Né? Assim, eu não sei se aí na APS é muito comum, em algumas situações a gente chega, paciente, recebe o paciente aqui usando 8, 10 comprimidos de clonazepam de 2 miligramas, e às vezes a gente precisa dar uma reduzida, né, nessa dose que ele está sendo utilizada, né, e entrar com a oxcarbazepina a gente consegue reduzir esse medicamento com mais tranquilidade. Né, o tratamento farmacológico para o transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, a medicação de primeira linha, a gente tem aqui, né, o escitalopram, fluoxetina, a fluvoxamina, né, para o transtorno de pânico, a paroxetina sertralina, né. Na rede a gente tem a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. A gente, para poder iniciar o tratamento, né, paciente virgem de uso de medicamentos, sempre dou preferência para a sertralina, porque ele é um medicamento muito melhor tolerado, a interação medicamentosa dele, quando se compara com outros medicamentos, ela é menor, né? Então, assim, a preferência geralmente é com a sertralina mesmo, né? E na hora que a sertralina não funciona, a gente vai tentando aí com a fluoxetina, a paroxetina que a gente tem acesso, né? Medicamento de segunda linha, a gente dá, são os tricíclicos, né? Os tricíclicos, como a gente viu lá no estudo, eles têm uma resposta similar quando se comparada com os inibidores, né? Mas por que a gente dá preferência para os inibidores seletivos em vez da amipramina? Por causa dos efeitos colaterais, né? E quando não se tem resposta com o inibidor seletivo, a gente lança mão do tratamento de segunda linha, entre a imipramina, a amitriptilina, a nortriptilina, são opções que a gente, né, pode utilizar, né? E a gente também lança mão aí, né, tanto da pregabalina, da quetiapina, da hidroxizina. A quetiapina geralmente, como foi colocado, a gente utiliza para poder dar um up, né, na utilização. Às vezes chegou numa dose, o paciente não está respondendo bem, você entra com a quetiapina, até com a pregabalina, para poder ver se a gente consegue uma resposta melhor, né. Os benzodiazepínicos, né, a gente tem, a buspirona, gente, ela foi riscada aqui, é porque realmente ela não tem uma indicação, a resposta dela não é efetiva, os estudos têm colocado para a gente como a resposta ela não é boa, né, então a gente deixa para casos bastante seletos mesmo, né. Os benzodiazepínicos, a gente dá preferência para o alprazolam e clonazepam, né, em relação ao diazepam e o lorazepam, pensando mesmo na resposta clínica, na segurança, efetividade, né. O alprazolam, ele é um benzo que tem a meia-vida relativamente curta, de 12, a meia-vida média, né, de 12 a 15 horas, você consegue aí, às vezes, 2, 3 vezes ao dia a gente consegue, né, manter o paciente bem, né, os efeitos de sonolência dele não é bastante significativo. O clonazepam é um benzo que tem a meia-vida aí um pouco mais longa, em torno de 20 a 50 horas. A gente tem uma boa experiência clínica com o clonazepam, né, ou seja, os efeitos colaterais, efeitos de sonolência, ele é bem menor quando a gente se compara com o diazepam, né, porque a gente não usa tanto na psiquiatria o diazepam e o lorazepam para poder tratar os transtornos de ansiedade. O diazepam, né, ele tem uma meia-vida longa, né, em torno de 10 a 100 horas, né, e ele tem um efeito acumulativo, cujo efeito de sonolência, ele é bastante significativo, levando ao risco de tontura, de queda, em comparação com os outros benzos. E o lorazepam, apesar também de ser um benzo de meia-vida média, às vezes é necessário repicar o medicamento, o lorazepam, várias vezes ao dia, para poder ter um efeito
significativo, né? E um outro ponto importante do uso do clonazepam é que ele tem essa meia-vida longa, ele é bastante estável do ponto de vista sério, às vezes a gente consegue manter uma estabilidade, uma flutuação menor dos sintomas ao longo do dia, que é muito favorável para o paciente. Né? As recomendações aqui é a primeira linha, né? Como foi colocado aí, aqui está o escitalopram, paroxetina. Eu dou preferência para, quando se usar paroxetina, tem mesavelantaxina, eu uso as formulações de efeito prolongado, principalmente pensando no efeito colateral, sabe? Você consegue dar uma segurada melhor, ou seja, a sensibilidade do paciente, como ele é a liberação prolongada, ou seja, a proeminência dos efeitos colaterais, ele costuma ser bem menor, né? Mas a gente tem que pensar no nosso paciente, aí a população na qual a gente vai estar tratando, sabe? E o fator social, ele deve ser muito considerado na hora da gente abordar. Então, dá preferência aí para os inibidores que a gente tem na rede, né, a sertralina, iniciando aí com uma dose geralmente de 50 a 150, ela costuma ser uma dose efetiva, né, se inicia geralmente como que a gente utiliza? A gente começa com metade da dose inicial, né, de tratamento, no caso da sertralina, 50 miligramas, dose inicial de tratamento. A gente inicia em torno de uma semana, 10 dias, com metade da dose de 50, ou seja, 25 miligramas, meio comprimido, e a partir aí, de 7, 10 dias, a gente já coloca na dose mínima ideal, e vai acompanhando o paciente, vai avaliando o paciente, avaliando resposta do tratamento, né? Resposta adequada, né? O paciente melhora o funcionamento, melhora o sofrimento, sintomas físicos, sintomas emocionais, eles reduzem, mantêm a dose, aí de forma, praticamente, quando a gente vê o tempo lá da doença, né? Quando a gente pensa no transtorno da ansiedade generalizada, ela dura em torno aí de 13, 14, 15 anos, então é um tratamento longo mesmo, sabe? Lembrar que o tratamento farmacológico, ele não é a única opção, ele não deve ser usado isoladamente, a gente tem que lembrar aí que a psicoterapia, ela é uma ferramenta, né, que contribui muito, que tem ajudado muito, né, no tratamento da ansiedade, e já tem aí diversas meta-análises que a hora que faz a comparação, né, entre o tratamento com a terapia, tratamento com o medicamento em algumas daquelas situações mais leve e moderada, a resposta ela é basicamente a mesma. A hora que você associa os dois, a terapia e o tratamento farmacológico, né, a resposta ela é bem mais significativa. Então, sempre que possível, né, iniciar a psicoterapia, a TCC é aquela que tem, né, uma resposta que tem maior nível de evidência, né, mas todas, né, as linhas de tratamento da psicologia, elas agregam, né, valor ao tratamento, elas contribuem para, né, para melhorar o paciente, né, assim, muitos pacientes a gente tem dificuldade para poder mandar para terapia, né, que é uma realidade, mas, assim, dos pacientes que eu trabalho, eu coloco praticamente como obrigatório, né, medicação, terapia e atividade física, né? Ok, entre a terceira linha aí, a gente coloca a segunda linha, né? Esses outros medicamentos, alprazolam, bupropiona XL, a bupropiona, né? Porque imagina você tratar um paciente ansioso, você vai dar um medicamento que ele é energizante, né? Então, assim, a bupropiona geralmente não é a primeira escolha. Então, assim, aqueles casos refratários, tentou essas medicações de primeira linha, né? Então, a gente vai lançar a mão da segunda linha quando o que a gente tentou lá nesse medicamento de primeira linha eles não funcionaram de forma adequada, a gente vai lançando mão aí da medicação de segunda linha, terceira linha, né? E aí vamos voltar lá. Wilson está em silêncio, você está no silencioso, Não, mas eu tô no sei que agora,
Ok, vamos falar Eu dos vou mudar. transtornos depressivos. Tá certo. Olhando aqui, estou preocupado com o tempo que foi. 20 minutos, eu acho que você dá conta. Luta. Então era isso aí que tinha proposto mesmo, sabe? Então nós vamos falar agora sobre o tratamento farmacológico da depressão, né? Então, vocês viram aí a dificuldade, né, de falar de um tema tão complexo, tão extenso, em um curto espaço de tempo, né? Então, eu tinha mandado inicialmente, como eu disse, para a Rosângela, quase 200 slides. Ela quase me matou. Mas aí, brigamos, negociamos, né, Rosângela? Ficou nisso aí. Ela queria que eu colocasse 25. Eu falei, Rosângela, 25, dá 8, tchau. Mas, enfim, vamos lá. A depressão, né, ela é uma grande preocupação de saúde pública, né? A depressão, ela é muito comum, um a cada 6 adultos irá sofrer de depressão ao longo da vida, quando a gente olhar, né, ou seja, um em cada 6 é um número bastante expressivo, né? Então a gente tem que estar bastante atento com os sintomas depressivos, tratar, acolher esse paciente, iniciar e tratar adequadamente esse paciente, né? E já é sabido que a depressão, ela piora a saúde, né? É a terceira maior causa de impacto das doenças no mundo. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde, no estudo de 2021 ou 20, se não for engano meu, coloca aí, né, a depressão no terceiro lugar, e a expectativa é que em 2030 que ela esteja em primeiro lugar aí, né, das doenças que mais afetam a população. Espera-se, atualmente, é perdido em torno de 4,5 anos de vida por causa dos transtornos depressivos, né? Em 2030, a expectativa é que se perca em torno de 6 a 7 anos de vida com a doença. E a depressão, né, ela está, eu coloquei, ela tem piorado ao longo do tempo. Em 2030, espera-se esse maior impacto global. E a depressão, ela incapacita, né? Quase 90% dos pacientes deprimidos apresentam forte incapacitação no trabalho, em casa, nos relacionamentos, na atuação social, ou seja, é uma doença que traz uma disfunção significativa na vida do paciente, né? Então, abordá-la de forma adequada, ela é fundamental. Riscos de não se obter e manter a remissão bem estabelecida dos transtornos depressivos, né? É o maior risco de recaída e recorrência, né? Então, quando a gente trata o paciente, a gente busca a remissão e a sustentação da remissão desses sintomas, a gente evita as recaídas e a recorrência do transtorno depressivo, né? O maior número de episódios depressivos crônicos a gente diminui. Menor intervalo de tempo entre os episódios, ou seja, entre o aparecimento da sintomatologia entre um episódio e outro, prejuízo contínuo no trabalho e nos relacionamentos. A depressão pode estar associada, né, com o aumento da mortalidade por qualquer causa e da morbidade ou mortalidade por acidente vascular cerebral, diabetes, infarto, doença cardiovascular, né, e as doenças cardiovasculares, ela tem um impacto significativo, tá? Quando se associa o paciente depressivo, né, e o risco mantido de suicídio, né? Ou seja, a principal causa de morte no transtorno depressivo, ele é o suicídio. A recorrência se torna cada vez mais provável após cada episódio de depressão. Então, aquele paciente que ele tem, após o primeiro episódio, ele tem uma chance maior que 50% de ter um segundo episódio depressivo, né, se não tratado de forma adequada. Após o segundo episódio, a chance dele ter um terceiro episódio é aproximadamente 70%, né, e aqueles que têm 3 ou mais episódios, a chance de ter um novo episódio ele é maior do que 85%, ou seja, então, e o impacto disso, né, na vida
do paciente, ela é extremamente significativa. Então, quando a gente fala da diagnóstico, abordagem adequada do tratamento, a gente está se pensando basicamente evitar, né, um novo episódio e evitar também os danos que a depressão ela causa globalmente na vida do paciente. Que vai desde relacionamentos, trabalho, interação social, né? O tratamento, o que que se busca com o tratamento, né? A remissão dos sintomas é a meta padrão do tratamento da depressão, né? Quando a gente fala na remissão dos sintomas, o paciente ele chega para a gente com os sintomas iniciais, a gente vai tirar, né, vai revertir esses sintomas, mas não é apenas retirar o sintoma, a gente precisa sustentar a remissão por um período, né, que a gente, no primeiro episódio, ali, aproximadamente, coloca de 6, 9 meses, a gente na prática clínica mantém em torno de um ano e pouco, né, com o uso do medicamento para poder garantir, né, que essa remissão ela diminua a chance, né, da gravidade de um próximo episódio, aumente o intervalo entre um episódio e outro, ou que se tenha um segundo episódio, né. A resolução dos sintomas emocionais e físicos, restauração da capacidade plena de atuação do funcionamento em todas as áreas, né, e, em algumas situações, aí, a remissão parcial, né, ela favorece, está associada a recaídas, menor intervalo de episódios de cronificação, disfunção funcional contínua, risco de suicídio, risco de doenças clínicas, disfunções cognitivas, né. Planejamento terapêutico é a escolha do antidepressivo, a eficácia, né, quando a gente vai escolher o medicamento, né, que a gente vai utilizar para o paciente, a gente tem de pensar aí na eficácia, né, lembrar aí, né, de usar um medicamento que tem uma base de evidência forte, né, a gente procurar se os estudos, tem os guidelines aí que eles, né, utilizam geralmente essas meta-análises, né, as meta-análises para poder estar, né, que estão nível de evidência, ter um nível de evidência significativo, né, para poder colocar aí nos guidelines como tratamento, abordagem de tratamento desses pacientes, né. O mecanismo de ação, ele é extremamente importante, né, eu acabei tirando a aula onde eu falava um pouco desse mecanismo de ação, que ajudava a gente a entender um pouco, né, não só o mecanismo de ação, os efeitos colaterais apresentados, talvez numa oportunidade fica para um outro encontro, que agora realmente não foi possível, né. E a gente tem que pensar muito bem no perfil de tolerabilidade e no perfil de segurança, né, o perfil. O paciente, se ele iniciou o tratamento, se ele não tolera o tratamento, ele vai abandonar. Normalmente ele abandona o tratamento, principalmente no início do tratamento, né, porque ele não tolera, né, os efeitos colaterais apresentados inicialmente. Aí é importante a gente abordar, como eu disse lá nos sintomas ansiosos, né, a respeito das possibilidades de efeitos colaterais relacionados ao medicamento, orientar, dizer ao paciente o que se espera, o que pode acontecer, né. E geralmente eu falo, os sintomas que podem aparecer são esses, você vai dar uma segurada aí nos primeiros 15 dias, só vai abandonar, vai parar de usar o medicamento somente se o que apresentar for algo bastante significativo, aí você volta para a gente ver se precisa fazer alguma coisa. Caso contrário, mantém o uso do medicamento até o retorno, para a gente poder reavaliar se vai precisar ajustar a dose ou não, e normalmente funciona, sabe? Eu deixei muitos pacientes que falam, eu não parei o tratamento ali no início, porque você tinha falado que era assim mesmo, mas agora já está tranquilo. A gente tem que pensar no custo, né? Então, nesses custos diretos e indiretos, igualmente, os transtornos ansiosos, e muitas das vezes a gente vai lançar a mão do que se tem disponível na rede pública, né? O que tem que a farmácia pública consegue ofertar para esse paciente é que a gente vai utilizar, né? A gente tem o leque de opções medicamentosas no mercado, ele é razoável, né? Mas, assim, ele é o acesso para uma boa parte, principalmente essa população, alguns da população que a gente atende, né, ele não tem acesso, né, se a gente pensa, né, um paciente que ele tem, é uma família que é sustentada com 2 salários mínimos, tem 5 filhos, ele vai dar conta de manter um tratamento que ele vai usar de medicamento aí entre 150 e 200 por mês? Ele não dá conta, né? Então, a gente precisa pensar, e é um grande dificultador para a gente, às vezes, né, manejar esse paciente com pouca opção de medicamento que a gente tem.
A história pessoal e familiar de resposta a um tratamento antidepressivo, ele é fundamental a gente fazer essa avaliação. Normalmente a gente, né, se tem um familiar, né, um pai, mãe, irmão, que tem história familiar de transtorno depressivo e teve uma boa resposta a determinado medicamento, a gente tem uma tendência de já ir, né, mesmo que se for um dual, a gente já vai direto naquele medicamento, porque a chance, né, de responder a esse medicamento ele é muito maior quando se comparado, ou se ele apresentou efeitos colaterais importantes, não tolerou muito bem um medicamento, uma inibidor seletiva, e a gente precisa, às vezes, lançar mão de algo que a gente aguardaria e esperaria um pouco mais para frente, né, por causa dos benefícios que pode ser trazido para o paciente nessas situações, né. Esse aqui talvez seja o slide, né? Um slide extremamente importante da aula, que a gente tem que o paciente, o tímico, né? À medida que vai aparecendo sintomas, aqui no surgimento, né? Da síndrome depressiva, onde a sintomatologia ela está bastante evidente, né? E a gente inicia o tratamento, né? Inicia-se uma resposta que ele já não tem mais, né? Aquelas sintomatologias tão significativas, mas ainda apresenta né, uma sintomatologia já melhorada no início do tratamento, que geralmente aqui está colocado de 6 a 12 semanas, né, mas em algumas situações, alguns estudos, inclusive, a gente vê que já tem-se uma resposta a partir da segunda semana, mas a resposta efetiva mesmo, a gente consegue que tem uma resposta mais significativa entre 6 a 8 semanas, em algumas situações prolongando até um pouco mais, com 12 semanas, sabe? Esta orientação sobre o início da ação, da melhora dos sintomas para o paciente, ela é de extrema importância, né? Porque às vezes ele usa o medicamento ali 1, 2 semanas, não vê uma resposta adequada, o que ele faz? Ele abandona o uso do medicamento. Vou usar para quê se não está resolvendo? Né? Então, assim, a gente orientar sobre o tempo, o que se espera com o uso daquele medicamento, quando que a gente vai observar uma melhora importante, que no início vai se apresentar basicamente os efeitos colaterais, e depois começar a aparecer, né, uma resposta que a gente espera do medicamento, né? Então, ali o que é a remissão? Ou seja, a remissão, o paciente praticamente ele chega ali à eutimia, né, que leva ali em torno, para alguns pacientes, 2, 4, até 4 meses, uma boa resposta, né, da medicação utilizada. Mas esse tempo nosso aqui de tratamento, ou seja, o nosso objetivo não é apenas chegar na remissão, o nosso objetivo é chegar na remissão e sustentar essa remissão aqui para poder diminuir a chance de recaída, né? Esse aqui, slide, ele está falando aqui, né, sobre o tratamento, os sinais e sintomas, mas a gente não pode esquecer que normalmente existe, né, um processo fisiopatológico subjacente, né, que ele inicia antes do aparecimento dos sinais e sintomas, né, e ele perdura, ou seja, assim, a resolução desse quadro fisiopatológico, em uma boa parte das vezes, ele se estende, né, mais do que o tempo necessário para a remissão dos sintomas, né? E quando a gente tem alguns estudos que mostram aí, né, que o transtorno depressivo, ele afeta o neurônio, ali, os dendritos, tem uma destruição, uma diminuição, às vezes até a morte do neurônio, com o não tratamento, né, com a doença, e o tratamento do transtorno depressivo, percebe-se que se consegue, né, uma recuperação, uma melhora relativamente significativa desse neurônio, né, e mesmo que o transtorno depressivo, né, ele está ligado ali ao sistema nervoso central, mas ele afeta globalmente, pensando ali que é uma doença inflamatória, que acaba afetando vários outros órgãos, né, no organismo, no corpo do indivíduo. Então, tratar a depressão, você acaba prevenindo várias outras doenças também. Com relação à evolução, né, dos antidepressivos, né, uma tendência do desenvolvimento, a imipramina, como eu comentei primeiro, né, antidepressivo que a gente começou a usar em 60, aí foi evoluindo aí ao longo do tempo, foram aparecendo alguns outros medicamentos, aqui aparece, né, os IMAL, né, que
a gente, por causa do padrão de efeito colaterais, a gente não usa de forma como primeira linha ou segunda linha de tratamento, geralmente são para aqueles quadros refratários, né, que a gente utiliza os imaus, porque o manejo com eles é bastante complexo, difícil, né, e em 1970 aí, vem aí a trazodona que ela está em vermelho, principalmente quando a gente pensa no mecanismo de ação. A trazodona, a mirtazapina, ela tem um mecanismo de ação diferente, né, porque diferente dos inibidores, seja ele inibidor seletivo ou dual, a trazodona, a mirtazapina, o mecanismo de ação, ele não é por inibição da recaptação, e sim é o bloqueio, né, de alguns receptores de serotonina, que ele bloqueia alguns receptores, principalmente o receptores 2 e 3, né, que estão relacionados com efeitos colaterais, e acaba sobrando uma quantidade na fenda sináptica da serotonina para o receptor que vai atuar sobre os sintomas apresentados no transtorno depressivo, né, e em 1980 surgiu a fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, né, o citalopram, bupropiona a gente coloca aí, porque depois descobriu, né, que ele não tem um efeito antidepressivo importante, mas na frente surgem os duais, né, entre eles a venlafaxina, duloxetina, a desvenlafaxina, a gomelatina e a vortioxetina, que a vortioxetina, ele é um multimodal, né, que ele consegue atuar em vários receptores de forma diferente, ora ele inibir na recaptação, ele consegue inibir bloqueando alguns receptores, mas não é a primeira linha para iniciar tratamento, tá? Tanto a vortioxetina, a gomelatina também, aí ele é um medicamento que ele consegue atuar principalmente para os sintomas, né, de insônia, né, e mais na frente aí, a gomelatina, ela atua ali principalmente para aqueles pacientes, né, ele consegue atuar sobre a insônia de forma significativa, de forma boa, né, mas o efeito aí de ganho de peso dele é muito importante, então a gente acaba utilizando com menos frequência, né. E, fundamentalmente, né, os antidepressivos, eles são apenas 3 tipos, né, a gente tem aqueles, né, que aumenta a disponibilidade, né, das monoaminas na fenda sináptica, né, através da inibição da recaptação, da recaptação seja da serotonina ou noradrenalina. Nós temos aqui, né, os triciclos, o inibidor seletivo, inibidores duais, a reboxetina, a bupropiona, aqueles que aumentam a disponibilidade de monoamina na fenda sináptica através da inibição da degradação, que são os imaus, né, e aqueles que aumentam a disponibilidade da monoamina na fenda sináptica, facilitam a ação, né, dessa monoamina através do bloqueio dos receptores, que é a trazodona e a mirtazapina, que são os mais comuns que a gente tem aí. Não sei se está dando, isso aqui são as classes, né, de antidepressivos que a gente tem aí. A gente tem os antigos, que é os triciclos, os imaus, e os novos antidepressivos, que são os inibidores, que estão eles aqui, os inibidores, os duais, né, os multimodais, né, e os metaloniméticos, que é a agomelatina. Os triciclos, né, a gente tem aqui, né, a amitriptilina, que a gente tem disponível na rede, a amitriptilina, a imipramina, a clomipramina, tem uma metabolização, praticamente todos os nossos antidepressivos, ele tem a metabolização hepática, né, a dose de uso da amitriptilina é de 75 a 300, né, esse é um slide bom para a gente ter lá à mão, para poder, com relação à dose, que é muito comum, às vezes, né, alguns pacientes que iniciam o tratamento em algum ponto da rede, por algum motivo, ele chega até a gente, ele é encaminhado, a hora que a gente vai avaliar a dose que está utilizando, ele está utilizando uma dose muito baixa, que às vezes a gente até pensa que está usando apenas ali para poder ajudar com relação ao sono do paciente, né? Então, assim, se a gente vai iniciar o tratamento, a gente tem que chegar à dose mínima adequada, né? Quando a gente vê a amitriptilina de 75 a 300, né? A imipramina de 75 a 300, a nortriptilina entre 50 e 150,
né? A gente inicia devagar, mas com o objetivo de chegar o mais rápido possível na dose mínima recomendada. Essas doses, né, as doses mais para o lado direito, a gente geralmente utiliza muito, às vezes, nas situações de toque, né? Geralmente essas doses médias, o paciente tem uma boa resposta em relação à sintomatologia. Os principais triciclos, né, são as aminas terciárias, que predominação em serotonina, né? A gente tem aí a imipramina, a amitriptilina e a clomipramina com relação aos terciários, né, que predomina a ação noradrenérgica, que é disponível para a gente aqui no Brasil, é apenas a nortriptilina, né? E as ações, ele tem ação, né, antimuscarínica, anti-alfa-adrenérgica, antihistamínico, arritmogênico, né, que amina, são menos intentas as aminas secundárias em relação à terciária e redução do limiar convulsivo. A gente tem aí a clomipramina, né? Isso por causa dos efeitos colaterais, que geralmente a gente não lança mão dos triciclos como primeira linha de tratamento. São medicamentos que têm uma boa resposta, né, sobre os sintomas depressivos, né? O paciente, geralmente ele responde bem, né, quando a gente compara, né, todos eles. Em algumas situações os triciclos têm uma resposta às vezes melhor em comparado a alguns dos inibidores que a gente utiliza como primeira opção de tratamento, e a gente lança mão, né, dos inibidores seletivos, né, de recapitulação como primeira linha de tratamento, principalmente, né, pensando na tolerância e na segurança, né, do tratamento, mas quando não responde, às vezes a gente precisa lançar a mão dos tricíclicos. As indicações dos triciclos no tratamento da depressão, né? A gente utiliza ele em várias situações no episódio depressivo, né? Eu risquei aqui, né, foi de propósito, em transtorno afetivo bipolar, de forma geral, né? De forma geral, a gente não utiliza o antidepressivo, seja o tricíclico, ou o dual, ou o inibidor, na depressão do transtorno afetivo bipolar, né, assim como os duais, igual está aqui no slide, né, isso aqui é de propósito. Então, a regra geral é a gente não utilizar, mas aqueles casos refratários que o paciente, né, mesmo fazendo uso de outra medicação, né, tipo lítio, ou o antipsicótico, a quetiapina, que a gente utiliza muito, né, às vezes a gente lança a mão do antidepressivo, mas são situações bem específicas, aquele depressão refratária, que o paciente não melhora de forma nenhuma, mas a regra geral é a gente não utilizar. Em transtorno depressivo recorrente, né, no transtorno afetivo de associação com uma outra condição médica, né, ou seja, são aqueles pacientes que têm algum outro problema de saúde, estão internados, né, estão passando por um processo de adoecimento crônico, e às vezes ele desenvolve um transtorno de humor, né, associado a essa condição, a distilia, a depressão melancólica, né, e na atípica também a gente utiliza esse ciclo, a depressão crônica, a depressão psicótica e na depressão resistente, né. Outras indicações, né, no transtorno de ansiedade, no toque, igual foi colocado, né, na aula anterior, na enurese noturna, na neurogênese, no déficit de atenção primária, hiperatividade, na cefaleia vascular, na úlcera péptica, na catalepsia associada à narcolepsia, a bulimia nervosa, na abstinência de cocaína, na incontinência urinária e no prurito. Os efeitos colaterais mais importantes dos triciclos, né, a boca seca, a visão turva, a gente tomar cuidado também, né, com glaucoma de ângulo aberto ou fechado, né, a retenção urinária, os efeitos cardiovasculares, que são efeitos bastante significativos, né, no sentido de gravidade. Quando eles aparecem, eles têm uma gravidade importante, né, alteração na condução cardíaca, nas arritmias cardíacas, a hipotensão postural, com taquicardia e alto risco de letalidade. Efeitos colaterais neurológicos dos triciclos,
tremores, sedação, descoordenação motora, convulsão, relacionada principalmente à clomipramina, as mioclonias e outros distúrbios de movimento, o delírio, na utilização em dosagens muito altas, alteração da fala, né? Alguns pacientes eles relatam dificuldade para poder encontrar palavras, né? Eles falam assim, eu estou meio esquecido, vou tentar ir lá falar alguma coisa, às vezes a palavra me foge, né? Pode ser um efeito colateral dos tricíclicos, dificuldade de memória e outros, né? Ganho de peso, né? Reações cutâneas, alterações hormonais, e a gente não pode esquecer de todo paciente que utiliza um antidepressivo, que ele pode ter, né? Uma hiponatremia. Então, quando a gente pensa no idoso, aí, né? Então, todas as vezes que a gente iniciar, a gente precisa avaliar esse idoso mais de perto, né? Tá mais próximo ali, que não é um medicamento que a gente utiliza, né? O triciclo não é a primeira escolha no idoso, né? No idoso a gente tem outros medicamentos, hoje a tolerância e segurança ele é muito maior em relação ao idoso, mas sempre que a gente for usar qualquer um desses antidepressivos, é importante a gente estar acompanhando, estar avaliando aí o risco de hiponatremia. Né? Os inibidores seletivos da regulação de serotonina, a gente tem aqui, né, o citalopram, o escitalopram, na rede a gente tem aí, né, a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina. A sertralina aí, gente, a dose usual é de 50 a 150, paroxetina, 20 miligramas a dose usual, a fluoxetina dose usual também é de 20 miligramas, né, e o escitalopram também não tem na rede, de 10 a 20 miligramas, né, e a gente tem algumas doses extremas, que são aqueles casos refratários, alguns casos de toque, a gente utiliza esses extremos relacionados à dosagem, né, com dosagem mais alta do que a dosagem habitual, mas o que é importante a gente estar atento ao iniciar o tratamento? É manter, pelo menos, a dose mínima usual. Né? Você vai usar a fluoxetina, geralmente a fluoxetina não se tem um grande problema quando a gente vai utilizar, né? A fluoxetina geral, que tem na rede aí é o comprimido de 20 miligramas mesmo, né? Mais alguns, a gente recebe paciente chegando apenas metade do comprimido, que seria uma dose que a gente, né, como no transtorno ansioso, a gente pega a dose usual de início, inicia com metade dessa dose, né? E inicia com metade da dose também, aí de uma semana a 10 dias, depois a gente progride para a dose inicial, e idoso lembrar que por causa, né, da polifarmácia, pensar ali no metabolismo diminuído, pensar que a chance, né, do funcionamento hepático dele já está um pouco mais prejudicado pelo próprio envelhecimento, as doenças crônicas. No idoso, é necessário a gente iniciar um pouco mais devagar, iniciar mais lentamente, né, para poder diminuir os efeitos colaterais e vai observando, lembrar-se, né, que ir para o atendimento do paciente psiquiátrico está bastante aberto para poder, né, uma escuta aberta para poder valorizar as queixas do paciente. Em algumas situações, a queixa não é uma queixa usual, ela pode estar relacionada com a interação medicamentosa, com algum efeito colateral do medicamento, né? E para idoso, a gente dá preferência para o escitalopram e a sertralina, que são medicações mais seguras, né, do ponto de vista de segurança e tolerabilidade, né? Por causa das interações medicamentosas, a ação dela em alguns receptores da P450, né, que está relacionado com o metabolismo hepático desses medicamentos. Eles têm uma ação menor hepática, né, em relação à P450, e acaba, ou seja, as interações medicamentosas desses medicamentos são bem menores em relação aos outros medicamentos. A fluoxetina, apesar de ser um bom, né, medicamento, ele tem uma interação medicamentosa significativa, né, porque ele atua sobre alguns locos, né, da P450, que está relacionado com o metabolismo de vários outros medicamentos de uso comum, mostrando aqui com relação, né, às interações medicamentosas, foi colocado, né, a sertralina e o citalopram e o escitalopram, eles têm, né, uma baixa interação com esses aqui, são os locos relacionados a P450, tá, que são
estão diretamente ligados com o metabolismo de um percentual significativo, de vários medicamentos, ou de algumas outras substâncias que são consumidas na dieta, né? Então, a gente tem que pensar nessa tolerabilidade e segurança, pensando aí nas interações possíveis desses medicamentos, né? Então, a gente sempre dá preferência para poder utilizar, né? Esses que têm baixo potencial de interação medicamentosa, e tem vezes a gente tem que ir a sertralina, o citalopram e o escitalopram, né? A paroxetina também não é tão significativa, né, quando a gente se compara esses outros pontos da P450, mas este aqui, que é a 2D6, ela está relacionada com o metabolismo de alguns medicamentos que a gente utiliza, entre elas aí o tramadol, tá? Wilson, Oi, 5 minutos para você encerrar. tá quase chegando lá. Tá bom. Recomendação e interação medicamentosa, né? Medicamentos. Essas recomendações, gente. Ausência de evidência é diferente de evidência de ausência. É importante a gente estar atento a isso. Porque quando a gente vai fazer algumas buscas sobre a interação medicamentosa, o fato da gente não achar, né, interação descrita na literatura sobre as drogas que a gente está avaliando, não quer dizer que evidência de ausência, ou seja, foi testado e sabe se não tem interação, né? Quando a gente não encontra a evidência de interação medicamentosa, então o que se faz? Vai iniciar o medicamento que você não viu na relação, inicia com baixas doses e vai subindo lentamente, vai avaliando o paciente, né, mais de perto para poder ver se identifica ou não alguma interação medicamentosa importante, né? Cuidado com associações sem relação à literatura, que foi colocada inicialmente. Não menosprezar sintomas inexplicáveis do paciente, né? Esses sintomas inexplicáveis, sintomas que não seria esperado para a patologia que a gente está tratando, pode estar relacionado com o efeito colateral da interação, com o efeito de interação medicamentosa, né? E sempre questionar as referências dos sistemas informatizados, né? Se não houver descrição de interação, não quer dizer que não existe interação. Se houver interação descrita e for descrita de forma breve, às vezes ela traz muito mais confusão para a gente do que benefício ao se fazer. Então, essa avaliação ela tem que ser uma avaliação crítica, né? Para poder a gente realmente contribuir com o tratamento desse paciente. E aqui eu coloquei aqui 2 sites, né, de avaliação e interação medicamentosa, tanto esse drugs.com quanto o Medscape, a maioria de vocês já devem saber, porque eu coloquei os dois, que eles são sites que têm uma equipe médica, sabe, que avaliam periodicamente os dados desses 2 sites, então acaba trazendo, eles modificam conforme a necessidade, então eles são sites bastante confiáveis, né? Tanto o drugs.com quanto o Medscape. Aqui mostrando também, esse quadro também é bem importante, sabe? Bom, porque ele coloca aí qual que é a dose padrão de utilização, né? A dose habitual, né? Essa faixa de dose entre a dose mínima e a dose máxima habitual, né? Tanto da VN75 a VN75, nós temos aqui a duloxetina de 40 a 60, a mirtazapina de 15 a 45, né? Outros tratamentos. A gente tem aí a vortioxetina, que é o multimodal que eu disse para vocês, que tem uma ação ali, né? Que para aqueles pacientes que têm uma ação diferente, ele tem uma ação importante sobre a cognição, então aquele transtorno depressivo que tem a cognição bastante prejudicada, a vortioxetina, ela é uma boa opção de tratamento, mas não é uma opção barata, né? E esse aqui não é para poder tratar o TDAH, tá? É para poder tratar a depressão, cuja os sintomas cognitivos eles são significativos. A gente tem outros hoje em dia que também, a grande maioria da nossa população, elas não são acessíveis, né? O que é a ECT, né? Que é a eletroconvulsoterapia, mas não é tão acessível à nossa população. Esses 3 próximos slides eu coloquei aqui, né, apenas a indicação, que são a indicação de fase aguda, né, na depressão moderada grave, a gente utiliza, ele pode ser a indicação, né, com ou sem psicoterapia, ou combinada com a psicoterapia e a
e o tratamento farmacológico, né? Como no transtorno ansioso, o transtorno depressivo também tem evidência significativa, tem algumas meta-análises de 2000, tem uma meta-análise de 2021, tem uma meta-análise de 2012, que onde ele já tem uma evidência, quando se associa, né, o tratamento farmacológico com a psicoterapia, entre elas a TCC, a evidência, ela é forte, estou falando, o que tem de evidência é a TCC, né, mas no próprio estudo, alguns estudos descrevem que a terapia, ela, de uma forma geral, ela contribui significativamente para a recuperação do paciente de forma mais breve, de forma mais rápida, né. Segunda linha de tratamento são os tricíclicos, né, e a terceira linha de tratamento são o IMAL. A depressão leve, a gente pode somente a psicoterapia, ou psicoterapia e monoterapia, né? A gente avalia o paciente aproximadamente 2 a 4 semanas, não houve resposta, a gente pode, né, associar um antidepressivo para em algumas situações específicas, né, que é a história prévia de depressão moderada ou grave, ou seja, um paciente iniciou os sintomas depressivos leves, mas tem história, né, de depressão, a gente, né, já está autorizado a iniciar os depressivos, sintomas depressivos, subsindômicos presentes antes do episódio depressivo, né, e sintomas depressivos leves persistentes mesmo após as intervenções clínicas com a psicoterapia. A depressão grave, eu coloquei esse slide aqui de depressão grave, que são aquelas situações, a maior parte dos casos dos transtornos depressivos, eles podem ser abordados, podem ser tratados, né? Se a gente utilizar, se o manejo for um manejo adequado do ponto de vista farmacológico, conseguir a psicoterapia para o paciente, né? Colocar a dose adequada, né? Que é a dose usual entre a mínima e a máxima. Então, transtorno depressivo leve, transtorno depressivo moderado, ele deve ser abordado, ele pode ser abordado na atenção básica, né? E aqueles casos, são os casos mais graves, são a depressão psicótica, a depressão com tentativa de suicídio, a depressão atípica, às vezes, precisa encaminhar, porque o manejo, ele é um manejo, às vezes, um pouco diferente, às vezes, a gente precisa encaminhar, né? No caso da depressão com ideação suicida, assim, sempre avaliar, porque pensamento de morte é diferente, né, de ideação suicida. Às vezes o paciente ele tem um pensamento de morte que está associado ali ao pensamento negativo, constante, mas a hora que você vai avaliar, né, se ele tem a intenção de morrer, ou se ele tem planejado, né, o autoextermínio, ele fala que não, que é apenas o pensamento de morte mesmo, né, mas a gente vai avaliando isso aí ao longo do tratamento, toda consulta, né, todo atendimento é importante estar se avaliando aí, né, o pensamento de morte, a ideação suicida, né, para esses pacientes. Então, aqueles casos, né, que geralmente a gente deveria encaminhar, né, então aquela depressão grave que necessita de hospitalização, a depressão psicótica, e a depressão atípica, né, que às vezes a gente precisa utilizar, né, que não responde bem aos medicamentos usuais, às vezes a gente precisa utilizar os IMAUs mesmo, então assim, o manejo desse medicamento ele é bem particular, então a gente deve encaminhar mesmo para o centro de referência, né, e tem na depressão leve e moderada, aqueles casos, né, que se tentou por tempo adequado, na dose adequada, o paciente não respondeu, você troca o medicamento, né, tratou por tempo adequado, na dose adequada, né, chegou até a dose máxima, associou para poder dar uma melhorada, né, associou aí ou com antipsicótico, quetiapina, com a risperidona, com o próprio lítio, aí a gente, às vezes, encaminhar seja uma opção, né, mas, assim, né, tentar manejar de forma adequada, pelo tempo adequado, né, avaliando a resposta do paciente antes de encaminhar para o centro de referência. Wilson? Estou quase acabando, faltam 2 slides. 2? Então vamos. 3. Aqui colocando sobre do lítio,
a gente, né, que o lítio, né, que é um bom medicamento que a gente usa para potencializar, né, que ele está disponível na rede. Quando a gente olha esse quadro aqui, ele coloca quais são os medicamentos, né, indicados como adjuvantes. A gente tem aqui como primeira escolha o aripiprazol, a quetiapina, a risperidona. No Brasil, que tem, né, de indicação de primeira escolha apenas a quetiapina, né? Mas a gente utiliza muito, tem, no Canadá, nos Estados Unidos, além da quetiapina, eles têm, né, como adjuvante de primeira escolha, quetiapina, risperidona e o aripiprazol, né, todos têm nível 1 de evidência, que tem, é uma evidência boa, né. Gente, fase de manutenção, né, que a fase de manutenção, ela é tão importante quanto iniciar o tratamento, né? Então, para poder garantir, né, que você promoveu a remissão dos sintomas, a gente tem a fase de manutenção, né, que geralmente após a remissão completa dos sintomas, a gente mantém o tratamento de 6 a 9 meses, na prática clínica a gente mantém em torno de 12 meses de tratamento, de uso de medicamento contínuo para poder garantir e diminuir a remissão completa para poder garantir as recaídas relacionadas com o episódio depressivo, né? E tem, às vezes, o paciente ele vai precisar utilizar o medicamento para o resto da vida, né? Como ele faz uso aí dos antihipertensivos, né? Dos medicamentos para diabetes, às vezes, para o resto da vida, ele vai precisar lançar mão dos antidepressivos. Quando a gente pensa, um paciente mesmo que teve um episódio 1, transtorno depressivo, com tentativa de suicídio, né? Você vai interromper o tratamento, né? Ele vai aguardar a possibilidade de ter um novo episódio. Uma hora ele tenta, né, o suicídio, ele consegue. Então, esses pacientes com depressão psicótica, com depressão grave, né? Então, assim, a gente às vezes precisa manter o tratamento para o resto da vida, principalmente, né, de uma maneira geral, né? Então, depressão grave, depressão com tentativa de autoextermínio, depressão psicótica, às vezes a gente precisa fazer essa manutenção, ela é contínua. Conclusões, né? A depressão é uma doença frequente. Quando a intensidade leva a moderada, né, ela pode ser tratada ambulatoriamente, na ABS. A remissão completa e sustentável da depressão, né, pode prevenir a neuroprogressão e o retorno à funcionalidade. A remissão completa e sustentável da depressão pode prevenir o agravamento de doenças clínicas. E o tratamento farmacológico, ele é básico. Mas existem, né, outras opções, e a psicoterapia, ela associada ao tratamento farmacológico, ela contribui de forma muito efetiva, né, na abordagem terapêutica desses pacientes. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Espero ter sido claro. Tá? A gente precisou passar, né, talvez alguns conceitos que seriam importantes, mas infelizmente a gente não conseguia abordar tudo nesse único encontro. Bom, a gente só tem que agradecer, né, a Tairine, a Wilson e a Tassiane, né, por terem colaborado com esse momento nosso de capacitação em psicofarmacologia. Quero dizer para vocês que no dia 24/9, que será o nosso último encontro, nós vamos fazer uma grande conversação de casos e de dúvidas. Por quê? A gente tem tido dificuldade de fazer o tempo da discussão dentro dessas apresentações, né? Então, nós estamos prevendo, né, que no dia 24 de setembro, será um dia de uma grande conversação, convidando todos para vir o tira-dúvida, né, as perguntas, já que hoje também, mais uma vez, não vai ser possível a gente fazer isso. Mas, né, eu quero dizer que esse nosso encontro, ele foi gravado, ele está no canal do YouTube, inicialmente chamado Rosângela Silveira, mas ele irá também para o canal do YouTube da Secretaria Municipal de Saúde, e estará, sim, disponível para vocês. Quero lembrar também que o nosso próximo encontro, né, vai ser dia 15 de agosto, e nós vamos falar sobre a abordagem das psicoses na atenção primária. Então, a gente vai estar retomando, né, algumas questões de medicação e de conduta, né?
E lembrar também para vocês que essa é uma primeira iniciativa nossa, mas a gente está percebendo, sim, né, o interesse das pessoas e a necessidade de ajudá-los, de fortalecer a prática da atenção primária, dos profissionais médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, né, que estão lidando, né, com as questões de saúde mental e que a gente precisa, sim, estar atualizado, né, e ter clareza em relação ao uso adequado dessas medicações e a importância, né, de se fazer o bom uso e de evitar, né, a medicalização da vida, né. E aí a gente gostaria de dizer para vocês também que nós estamos circulando as listas de presença, tanto essa que o próprio YouTube a Google Meet grava, mas também tem um outro link, para quem eu estou percebendo que várias pessoas entram no mesmo link, e elas podem, então, né, já está disponível para realizar através do site que está aí nas mensagens para vocês, né? Quero dizer, então, né, agradecer a presença de todos vocês, né, dizer que a gente acha extremamente importante que a gente possa estar iniciando essa série de encontros para fortalecer o trabalho em saúde mental, né, e também cuidar um pouco, né, dos profissionais da atenção primária que cuidam das pessoas, né, que são os profissionais de frente, né, mas que muitas questões ficaram mesmo sem poder serem trabalhadas, né, a gente espera que nos próximos encontros a gente reduza um pouco mais a fala dos profissionais, para que a gente tenha a oportunidade de colocar dúvidas, mas vamos preparar também nossos casos, o tira-dúvida, né, para essa grande conversação que a gente está prevendo para o dia 24 de setembro, no nosso último encontro, né? Desejo para vocês, né, um bom final de dia, né, e muito obrigada pela presença de todos vocês e pelos colegas também, agradecer pelos colegas, a presença dos colegas colaboradores para que esse evento pudesse acontecer. Seguimos, então, próximo encontro, no dia 15 de agosto, onde nós vamos falar sobre atenção às psicoses. Muito obrigada, encerramos, então, por aqui. Até mais.